Que você recebesse nesse momento este homem de Deus, pastor Marcos Feliciano e pastor Roberto Marinho. Não, podia fazer melhor, né? Eu ia falar que você ia pedir, mas não vou fazer ficando vontade. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz nessa noite? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil, hein? Tem gente que nem vira o pescoço. Se não tiver ninguém bonito aí, é só olhar aqui para cima. Mas é para o pastor Fad, né? Figura simpática, amigo das horas incertas. Muito obrigado. Existem homens que homens nos apresentam. Outros o próprio Deus nos apresenta. Eu busquei a sua amizade inúmeras vezes, através de terceiros. Nunca deu certo. Aí vem Deus e nos une, né? E ele me adotou como filho, né? Paizão, cabelo branco já. I believe it, man. Deus te abençoe, Fad. Muito obrigado. Você e a Sandra são pessoas tão queridas que Deus tem colocado nesse mundo. Existem pessoas que não vale a pena conhecer. Mas existem pessoas que a gente devia ter conhecido há muito mais tempo, né? E essa família é a minha família aqui em Brasília. Muito obrigado por tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou pedir para que o sonoplasta me dê só um pouquinho de agudo aqui em cima, para o som ficar um pouquinho mais confortável para mim. Depois eu te dou um beijo. Isso. Vai ganhar 2 beijos agora. Quem trouxe Bíblia nessa noite? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São Marcos. O capítulo é o de número 14. O versículo é o de número 26 a seguir. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 14. Versículo 26 a seguir. O texto é um pouco extenso, mas é preciso ler e, se possível, memorizar. Está escrito assim: E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E disse-lhe Jesus: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. Disse Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, por 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. E foram a um lugar chamado Getsêmani. E disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. Tomou consigo a Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas que são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
E foi outra vez e orou dizendo as mesmas palavras, e voltando os achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder. E voltou pela terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto aquele que me trai. Amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, né? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos este grande santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Daqui a alguns minutos os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. Antes que eu comece a revelar os teus oráculos, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga o céu sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem do céu até este lugar, que eles desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele, Jesus. Toma ela, Jesus. Agora, meu Senhor. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus é o que eu te peço. E a igreja que é soberana diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Glória a Deus. Eu ministro o Evangelho de Cristo desde criança. Eu tinha 13 anos de idade quando agarrei um microfone como esse para pregar. Hoje eu tenho 41 anos, um cara de 50, corpinho de 60. E só Jesus sabe como os anos pesam sobre os ombros. Mas eu não tenho na minha memória, desde criança, nenhuma lembrança de um culto que Jesus tivesse faltado da reunião. Meia dúzia de irmãos entenderam, então eu vou melhorar a sentença. Eu quis dizer que desde criança eu não tenho na minha memória nenhuma lembrança de um culto onde Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Muitas vezes, como pregador, fui obrigado por força maior a chegar depois que o culto começou. Às vezes, obrigado a sair antes do culto terminar. Mas Jesus nunca fez isso e nunca fará. Ele olhou para esta igreja e disse: esta é minha igreja. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Ele entra aqui quando o primeiro crente coloca os pés aqui dentro, e ele só vai embora quando o último crente vai embora daqui. E se ele encontrar um maluquinho desses que gosta de dormir na igreja, ele permanecerá aqui, porque ele cuidou deste povo e o segurará nas mãos até o grande dia do arrebatamento da igreja. E se o arrebatamento fosse hoje à noite, daqui de dentro só 2 subissem, eu tenho certeza que o primeiro sou eu. Quem é o segundo? Deixa eu ver. Então dá um grito um pouquinho mais alto do que esse para acordar a cidade toda. Vou pedir ao pastor Roberto que mude a música e pedir a sua atenção. Esses 3 dias vão de fato mudar a alma, o coração. Se Deus fizer o que o meu coração aqui bate forte, eu acredito que personalidades serão mudadas e moldadas. Há uma preparação em vigência. O anjo da igreja disse que esses 3 dias serão dias de reconstrução. Então gostaria que nesses 3 dias, ao entrar dentro deste santuário, você não viesse como uma toalha nova. Já viu uma toalha nova? Que tristeza que é. Tente enxugar o corpo com ela. Não vai. Você passa a toalha daqui para lá, a água vai para lá, mas ela não absorve a água. Fique nesses 3 dias como uma esponja. Absorva tudo que Deus mandar.
Porque quando os cultos terminarem, você atravessar a porta para ir para o estacionamento, você vai sair pingando azeite, vai sair transpirando unção. E eu acredito que você pode sair até profetizando de dentro deste lugar. Alguém crê nisso? Vamos dar mais um grito de glória para empolgar o coração do pregador. Como coube a mim, como profeta desta noite, nesta sexta-feira, que o mundo cristão, ao redor deste lindo planeta, começa a manter a sua consciência no passado e a rememorar as últimas horas, os últimos momentos, os dias que antecederam tudo aquilo que nós vivemos hoje, tudo que aconteceu com o Salvador da humanidade. Eu seria um infiel se pregasse qualquer outro tipo de mensagem que não fosse a mensagem da cruz. E eu gostaria que você preparasse aí a manga da camisa, a ponta da gravata ou um lenço, porque nós vamos receber um batismo de quebrantamento aqui nesta noite. Eu quero falar sobre as últimas 12 horas de vida do nosso Salvador. Quero tentar aqui lembrar e descobrir com vocês, e por inspiração do Espírito, revelações que há muito tempo têm sumido do nosso meio. Ultimamente, boa parte das igrejas do mundo, ao se reunirem, existe 1 milhão de mensagens, entre elas mensagens de motivação, e isso não é errado. Nós entramos na igreja em busca de algo que nos motive. Mas a mensagem prímiva, a mensagem primeira, aquela que nenhum crente deve se esquecer jamais, é que para que todo esse gozo e essa alegria pudesse pairar sobre nós, houveram horas de agonia, de sofrimento e de dor. E o cristão que se esquece dessas horas, possivelmente não terá força para enfrentar as suas horas de luta e dificuldade. Quero então convidá-los a voltar no tempo comigo. Voltar numa época obscura, numa época em que o mundo vivia em trevas, e as trevas cegaram os olhos dos homens. Até que um belo dia, de uma virgem nasce uma criatura, que na verdade falha este pregador ao chamá-lo de criatura, porque é o Criador. É que a mente humana tem dificuldade em entender que a criatura vai dar vida ao Criador. Mas é essa criança que nasce, que envolve o mundo no amor e muda a concepção daquilo que é futuro e presente na mente das pessoas. Esse homem recebe apelidos, recebe nomes e nomenclaturas poderosas. Uns o chamavam de Yeshua, ou Jesus, o Jesus de Nazaré, ou o Jesus da Galileia, ou o Jesus que era amigo dos pecadores, ou o Jesus filho do carpinteiro José. Ele era conhecido pelas pessoas de diversas formas, mas a maior forma era que o seu coração era grande, de um tamanho tão imenso, que comportava dentro dele todas as criaturas mais odiosas do seu tempo. Ele era capaz de entrar em uma praça pública, e mesmo usando uma estola sacerdotal branca, porque era um rabi, não se omitia de abraçar crianças sujinhas que brincavam por ali. E mesmo quando os discípulos tentavam bloquear essas crianças de se aproximarem dele, ele tinha coragem de repreendê-los e dizer: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Esta figura simpática, capaz de cativar uma mãe com uma criancinha com o nariz escorrendo, uma criancinha toda sujinha, e abraçá-la muito forte, ao ponto de deixar impressões naquela estola sacerdotal branca. E mesmo que o nariz de alguns torcesse, ele não estava nem aí para eles. Ele não via aparência, ele via o que havia dentro do homem. O poder dele era tão grande que às vezes ele pregava sem abrir a boca, com um gesto apenas. Esse gesto de abraçar uma criança e colocá-la no seu colo e dizer: se não for como uma criança dessa, ninguém verá os céus, faz um menino que estava sentado naquela praça dar um salto, correr até ele e se jogar ao chão, dizendo a ele: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele não pregou uma grande teologia, ele apenas mostrou algo que aquele garoto nunca havia recebido dentro da sua igreja, dentro da sua sinagoga, ao lado de homens que conheciam muito a Torá, a lei e tudo mais. Os homens se preocupavam com a aparência dele, se a sua barba era crescida ou não, se ele usava o kippá ao sair de sua casa ou não, se a sua roupa era assim ou era assada. Mas dentro da igreja dele, ele nunca encontrou um sacerdote capaz de abraçar uma criança, capaz de mover a sua voz contra os seus súditos, dizendo: deixe eles vir a mim. Tudo isso levou esse homem a ser o homem mais famoso do seu tempo. E ele recebeu como recompensa a traição. E antes da sua traição,
Ele está dentro de uma sala. Nessa sala, uma mesa posta. As grandes figuras que pintaram esta cena colocam ele no centro da mesa. Eu não sei se ele estava no centro da mesa. Eu sei que de todas as ceias que ele passou ao lado desta trupe, que ele chamava de escola apostólica, esses 12 intrépidos seres humanos, todos os dias, durante as ceias, eram festa, todos tinham um testemunho para contar. Um acotovelava o outro e dizia: você viu ontem o paralítico que andou? E o outro: não, eu estava do outro lado da cruzada, mas eu vi quando o cego enxergou. E o outro: não, eu não vi nem cego nem paralítico, mas eu ouvi o mudo falar. E um talvez mais puro e santo e casto: não, isso aí para mim não é milagre grande. Milagre foi ver ele levantar aquela pecadora e dizer para ela: vai e não peques mais. Todos os dias nas ceias havia uma festa, havia um envolvimento, havia uma comunhão. Mas esta última ceia tem algo diferente. Ele não está sorrindo, seus olhos não estão brilhando como antes. Os discípulos que caminham com ele há 3 anos e meio conhecem ele. Não precisa ser psicólogo depois que você convive com uma pessoa 3 anos e meio, acordando ao lado dela, tomando café, almoço, janta, viajando e dormindo ao lado dela. Olharam para o semblante dele e viram que ele não estava bem. E ele que não estava bem, ao pegar o pão para partir, a ceia mais tensa da história, ele toma o pão e quando ele vai partir o pão, ele diz: aquele a quem eu der este pedaço de pão, esse vai me trair. Se você estivesse sentado naquela mesa, você estenderia a mão para pegar aquele pão? Alguém teria coragem? E por que Judas pegou? Será que Judas era tão idiota assim? Eu penso que nesse momento houve uma interferência no espírito de Jesus. E o lado humano dele aflorou a tal ponto que ele começa a mostrar o seu desespero. E o desespero dele, assentado naquela mesa, é capaz de colocar em risco todo o projeto da eternidade. Quando ele acaba de dizer: aquele a quem eu der esse pedaço de pão vai me trair, eu tenho certeza que o Espírito Santo entra naquela sala e limpa a mente de todos para que ninguém lembre daquilo que ele falou. Porque senão ninguém vai pegar o pão. Automaticamente Judas estende a mão e toma o pão. Depois de ter comido com eles, uma ceia que não deu para engolir direito, todos percebem que o ar está pesado. Eu imagino o primeiro deles afastando a cadeira, dizendo: bom mestre, com licença, eu vou dormir. E pela primeira vez na história, depois de uma ceia, eles ouvem Jesus dizer assim: eu não queria que ninguém saísse daqui hoje. O que está saindo volta a cadeira, olha um para o outro para um, eles sentem que tem algo diferente. E Jesus diz para eles assim: hoje eu queria fazer uma coisa que eu nunca fiz com vocês. Eu queria cantar um hino. Aleluia. Que pena que o escritor não colocou aqui a letra do hino. Eu encontrei na Bíblia centenas de hinos. Eu tenho o cântico de Moisés, tenho o cântico de Simeão, tenho o cântico de Ana, tenho o cântico de 1 milhão de pessoas. Tem de Asaf, tem de Davi, tem de Coré, tem de todos. Mas não tem o cântico de Jesus. Eu acho que foi a propósito. Senão seria o hino mais gravado em toda a história. E eu, não sei você, mas eu, todos os dias antes de sair de casa, eu ia cantar esse hino, porque foi esse hino que deu a ele força para encarar o que viria pela frente. Ele, como homem, está vivendo aquilo que ele ensinou como Deus. Milhares de anos atrás, quando um sábio estava na terra, citando aos homens o que fazer na hora da adversidade, o Espírito de Deus fala aos ouvidos de Salomão, e é Salomão que escreve: quando estiver triste, cante um hino. E ele, lá no passado, deu esse conselho a Salomão, e agora ele vai usar esse conselho para preparar a alma dele. E ele canta aquele hino. Após cantar aquele hino, termina as estrofes. Todo mundo não sabe o que fazer. Ele se levanta, todo mundo se levanta, e todo mundo diz assim: podemos ir dormir, Jesus? E Jesus diz assim: hoje não. Toda vez que eu estou com vocês, termina a ceia, vocês vão dormir e eu vou para o monte orar. Sempre oro sozinho no monte. Eu nunca deixei vocês orarem comigo. Lembra quando os discípulos de João oravam e vocês me questionaram? E eu disse para vocês: vocês não precisam orar porque eu estou convosco aqui. Mas hoje, só hoje, eu queria que vocês orassem comigo. Pela primeira vez, os 12 são convidados a sair daquela sala, e ao invés de ir para o quarto, eles vão para o meio do mato. A caminhada é sofrida e silenciosa. Ao chegar na entrada do monte, ao chegar no solapé do jardim do Getsêmani,
Ele olha para cada um deles e diz: escolhe um lugar para orar. Ao contar os 12, ele sente a falta de um. O coração dele acelera. Aquele que sumiu no meio da calada da madrugada, da noite, é ele quem vai traí-lo. Jesus começa a perceber que as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. Ele ajoelha num canto e os 11 ajoelham ali perto. E ele pede a eles que orem, mas agora temos uma dificuldade. Pergunte qual? Por favor, só fala se todo mundo perguntar. Eles nunca oraram. Um deve ter ajoelhado perto do outro. Você lembra aquela oração que ele ensinou? E alguém com memória boa deve ter tirado um papel do bolso. Ele ensinou essa oração. E os 11 começam a orar a única oração que eles sabiam: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Nós aplaudimos. Jesus se entristeceu, porque ao terminar esta oração fez-se silêncio no jardim. E quando o silêncio chega no ouvido de Jesus, Jesus para. Ele levanta a cabeça e diz assim: vocês não conseguem orar 1 hora? Porque eles oram 1 minuto. A oração do Pai Nosso, quando bem feita, 1 minuto e 20 segundos. Quando alguém está com muita pressa para dormir, vai em menos de 40 segundos. E ele queria alguém que pudesse orar, interceder, chorar. Ele queria ouvir gritos. Ele queria ouvir uma oração quase pentecostal. Quer perguntar o porquê? Porque ele também precisava gritar naquela noite. Ele precisava expor a alma dele. Ele precisava colocar para fora o que ele estava sentindo. Mas não dá para gritar sozinho com pessoas em silêncio. Então ele queria que eles gritassem também, para que o grito dele fosse sufocado. E os discípulos apavorados olham um para o outro, juntam as mãos e começam de novo: Pai nosso que estás no céu, santificado. É a única oração que eles sabem. 1 minuto depois, Jesus percebe que não adianta insistir. Eles não estavam preparados para aquilo. Cada um fica num canto. Ele levanta, vai no ombro de 3 dos 11. Ele bate no ombro de 3: Pedro, Tiago e João. E ele chama esses 3 para um canto. São os únicos em quem ele confia acima da média. São homens que foram com ele para o Monte Tabor, que viram Moisés e Elias. São homens que andaram com ele por todos os lados. Eram homens que tinham coragem. Eram homens que tinham o que, a igreja? Não ouvi, tinham o quê? Um deles teve coragem de pular no meio das águas, encarar a morte. Afundou, mas Jesus tirou ele de lá. Mas teve coragem de pular, pelo menos. O outro teve coragem de, numa época onde o preconceito era infinitamente maior do que o de hoje, numa roda de homens à beira de uma fogueira assando peixe, ele teve coragem de não apenas sentar ao lado de Jesus, mas colocar a cabeça no ombro. E como Jesus não reclamou, ele foi, escorregou a cabeça e pôs no peito de Jesus. Numa época em que homem não tocava em homem, numa época em que homem mal olhava para homem, esse teve coragem de se entregar. Botou a cabeça no peito de Jesus. E isso trouxe para ele um grande presente. Pergunte o quê? De onde é que você acha que ele criou inspiração para escrever? No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Tudo que foi feito por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ele veio para os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque o evangelho de João é o evangelho divino? Porque João ouviu ditar da batida do coração de Jesus. Quem busca intimidade recebe aquilo que outros não buscam. E o outro, Tiago, que estava sempre com eles, vinha a reboque. Mas ele também teve coragem. Um dia ele chegou perto de Jesus. Jesus, a gente foi evangelizar naquela cidade ali. Acho que pregamos ali para um povo, mas ninguém deu oferta para nós. A gente pode assim orar, uma oração simples, para cair fogo e matar a cidade inteira? Evangelista, quando não recebe oferta, fica quase que endemoniado. E Jesus olhou para ele e disse: é claro que não.
Mas Jesus gostou daquilo, porque Ele ama a gente atrevida. Por que você acha que essa igreja é tão abençoada? Na cara de cada crente desse ministério está escrito: sou atrevido, e daí? São esses 3 atrevidos. São esses 3 amigos íntimos nas horas difíceis que Ele chama para um canto. E eu queria ser uma mosca branca para estar lá perto, para ver a reação do rosto deles, para tentar ler os olhos deles. Porque Ele se distancia dos 9 que estão ali, dos 8 que estão ali. Vai para um canto, faz uma conferência. Lembra quando eu era criança na escola? Você ia falar com os amigos um segredo, todo mundo abraçava. Ele está assim com eles. E eles dizendo: Jesus, está tudo bem? E Jesus dizendo: hoje não. A minha alma está profundamente triste. Eu estou agonizando. Eu estou sentindo a morte chegar. Eu queria saber como é que essa palavra entrou no coração deles, Fade. Eu queria tentar entender o que é que eles sentiram. Porque Jesus era o super-herói deles. Era Ele que saía no meio da multidão, quando a multidão estava alvoroçada, queria bater nele, e Ele simplesmente virava um vento e passava perto de todo mundo e ninguém enxergava Ele. Era Ele quem pegava pão e peixe, multiplicava e matava a fome de milhares de pessoas. Era Ele quem tinha coragem de encarar os homens mais algozes do seu tempo. Era Ele quem tinha autoridade sobre o céu e sobre a terra na mente deles. Mas agora o super-herói deles parece ter encontrado uma criptonita. Porque Ele disse para eles: a minha alma está angustiada até a morte. Por isso, orem comigo. E os 3 caem de joelhos ao lado dele, sentindo a agonia dele, e começam a orar de novo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. E a oração, por mais lenta que tenha sido, 1 minuto e meio, 2, e silêncio no jardim de novo. Jesus entendeu naquele dia que existem momentos da vida que nem os melhores amigos podem nos acompanhar, que nem as pessoas em quem mais confiamos podem nos acompanhar. Ele deixa eles 3 aqui, deixa os 8 ali, sai no meio daquela calada da noite, entra dentro daquele jardim. Ô jardim! Quem vai a Jerusalém e vai àquele jardim, e não vai apenas com olhar de curiosidade, mas quem vai como um peregrino deve se lembrar das cenas que viram ali. Árvores tortas, árvores que parecem que foram amaldiçoadas, 2000 anos de existência e elas não morrem. O capim não germina naquele jardim, a relva não nasce, mas as árvores não morrem. Aquelas árvores ficaram espantadas quando viram entrar lá dentro aquela figura. E aquela figura, ao entrar, marchando dentro daquele jardim, percebeu algo que nunca antes foi visto ou ouvido naquele jardim. Pergunte o quê? Pela primeira vez aquele jardim tem um silêncio sepulcral. Minutos antes, Deus e o diabo se reuniram naquele jardim e fizeram um acordo. Você não oprime ele e eu não ajudo ele. A escolha é dele. Você não interfere e eu também não. Eu tiro os anjos daqui e você tira os demônios daqui. Acordo selado. Ninguém podia interferir. A escolha era dele. Ele dobra o joelho naquele jardim. Ele busca Deus. E ele percebe que Deus não está ali. Em contrapartida, também não sente o diabo. Ele olha para dentro dele e começa a buscar força e começa a orar na madrugada. E chega o momento da oração, que a alma dele se desfaz. Porque ele começa a perceber algo que outrora devia ser a maior bênção que ele tinha, que era o lado divino dele. O que atraía a multidão a ele era o lado divino, eram os sinais, eram as palavras poderosas. E se o lado divino era aquilo que as multidões mais buscavam nele, o lado divino dentro do jardim traiu ele. Porque como homem, ele só enxergava um palmo à frente do nariz. Mas como Deus, ele enxergava o futuro. Como homem, ele só vivia aquele momento de tensão, aquele frio na boca do estômago quando a gente tem, quando é ameaçado.
Quando a gente não sabe no que vai dar o problema, a gente sente ânsia de vômito. Como homem ele sentiu isso, mas o lado divino dele espiou o futuro. E quando ele espiou o futuro, a carne não aguentou. E ele começou a tremer. Tremeu tanto que quando passou a mão na testa, sentindo um líquido descer, pensou que era suor. E ao passar a mão com o reflexo do luar, ele percebeu que era grosso e era vermelho. E quando ele viu a sua testa sangrar, ele começou a sofrer. O sofrimento foi tão grande que ele fez uma oração. E ainda bem que a oração dele tem o lado A e o lado B. O lado da oração traz angústia, tristeza e revolta. Porque o lado A da oração diz que o nosso super-herói olhou para o céu e disse: se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, não me deixe experimentar o que eu estou vendo. Quer perguntar o que ele estava vendo? Não entendi? Ele viu a cruz antes da hora. Ele viu os pregos antes da hora. Ele viu a coroa de espinho antes da hora. Ele sentiu os açoites com os quais ele seria flagelado naquela noite antes da hora. E ao sentir tudo isso, o corpo dele simplesmente se descontrolou. Eu fui estudar porque que ele suou gotas de sangue. Eu chorei uma madrugada inteira. Toda vez que uma pessoa toma um susto, ou está passando por um momento de muita luta, quando ela está ao ponto de ter um colapso nervoso, a pressão sanguínea invade o seu coração, uma descarga de adrenalina vem sobre o corpo tão grande que o sangue, que já corre numa pressão violenta, ele procura uma maneira de uma válvula de escape. A primeira coisa que deveria ter acontecido com ele era um ataque cardíaco. O coração não ia aguentar a pressão do sangue que veio ali. E eu perguntei: Jesus, por que o senhor não morreu então de ataque cardíaco? Não ia sentir tudo que ele sentiu depois. E ele falou comigo: filho, eu estava proibido de morrer do coração. Meu coração não podia explodir naquele dia. Como o coração dele não podia explodir, o sangue que saiu dali começou a procurar outras válvulas de escape. Subiu para a cabeça, porque toda vez que a pressão vem e o coração suporta, são as pequeninas e diminutas veias da nossa cabeça que explodem um aneurisma. E quando o sangue chegou à sua mente, nas suas veias, as veias quase explodiram. Era para ele ter tido um derrame. Mas ele estava proibido de morrer de derrame. Como as veias não explodem no cérebro e as veias não explodem no coração, é algo anormal. A pressão no seu corpo faz com que todas as veias dilatem. E quando as veias dilatam, elas trincam. E o lugar por onde sai o suor começa a sair sangue. Ele suou sangue por você. Quando ele limpou o seu suor e ele viu aquilo, ele deu um grito: se possível for, passa de mim esse cálice. O meu herói fracassou. O meu herói ficou com medo. O meu herói quase entregou os pontos. E graças a Deus que tem uma vírgula na oração dele. E a vírgula põe um ponto final numa sentença de tristeza. Porque ele olha e diz: se for possível, passa de mim este cálice. Mas quem conhece o texto sabe que depois da vírgula diz: todavia, seja feita a sua vontade. Agora eu perguntei a Deus, por que a oração mudou instantaneamente? Porque se aqui em um momento ele está tremendo, com medo, querendo sumir daquele jardim, querendo deixar o seu corpo desencarnar e ir para o céu, e na sequência ele cria uma coragem inumana. Aí o Senhor falou comigo também: se o lado divino dele pregou aquela peça e fez ele ver antes da hora a cruz, a dor, o sofrimento, o lado divino também fez ele ser curioso o suficiente para envergar a cabeça para a esquerda ou para a direita. Não olhar só para a cruz, a olhar para a direita ou para a esquerda. Ele enxergou além da cruz. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Ele enxergou além da cruz. E eu não tenho dúvida do que vou falar aqui. Não duvido que ele tenha enxergado o futuro. Não duvido que ele tenha enxergado esse culto aqui. E ao olhar esse culto, ele viu você dançar, cantar,
pular, se jogar na frente do altar. Ele viu você com coragem suficiente para agarrar o diabo pelo chifre, esfregar o focinho dele no chão, chutar a cara dele para o inferno. Ele viu você com força para abrir a sua boca e orar em línguas. E quando ele viu esta multidão aqui fazer isso, ele arrumou força onde não tinha, ficou em pé e disse: todavia seja feita a sua vontade e não a minha. Mão direita para o céu, agarre o ombro do irmão que está do seu lado com carinho e respeito, chacoalhe ele até ele ficar irritado, irrita ele. Não, pelo amor de Deus, tira ele do lugar. Diga: Deus te trouxe hoje aqui para isso. Ele vai sacudir a sua fé, ele vai sacudir o seu ministério, ele vai sacudir a sua salvação. E só quem crê nisso não dá um grito, não, dá um berro de glória a Deus nesse lugar. É surreal, é paradoxal. Ele entra naquele jardim assim, triste, com medo. Ele sai do jardim gritando. Ele olha todo mundo dormindo e diz assim: não pudestes vigiar nem um pouquinho? Todo mundo acorda no despertar e diz: não, nós vamos orar. Ele diz: agora é tarde, não adianta orar mais. A carne é fraca, mas o que eu vi, o que eu vi, deixou meu espírito forte. Eis que o traidor se aproxima. Ele aponta com o rosto para onde é que o traidor está vindo, porque ele não veio sozinho. Judas veio com vários soldados. E os soldados vieram contra ele num grupo de pelo menos 600. O bater do chão dos seus pés identificava que eles estavam vindo dali. Quando Jesus diz: eis que o que me traz se aproxima, eu imagino todo mundo dizendo: Jesus, se vem por ali, vamos correr para cá. E Jesus: não, eu vou é para cá. Mas Jesus, por quê? Porque eu não vejo a hora de acabar com esse negócio. Não há fraqueza e nem medo em mim mais. Lá vem Judas. Judas pega todo mundo de pé, ele se aproxima de Jesus e ele dá um beijo em Jesus. Muda a música para mim, Roberto. Judas dá um beijo em Jesus. Quando ele dá um beijo em Jesus, se fosse eu. Judas estava perdido. Ou eu chutava a canela dele, ou eu quebrava o pescoço dele, depois eu ressuscitava, né? Mas que eu não deixava barato, não deixava. Judas deu um beijo no rosto dele e já foi saindo. Jesus segurou ele e disse: vem cá. Jesus deu o abraço mais gostoso que Judas já havia recebido. E Jesus disse no ouvido dele assim: amigo, quem é que chama o seu traidor de amigo? Ele segura Judas e diz assim: amigo, o que você tem que fazer, faz rápido. Jesus estava dando uma deixa. Ele estava planejando o caminho de Judas. Ele estava dizendo: não precisa fazer o que você vai fazer daqui a pouco. Não precisa ir no monte a Celdama. Não precisa ir no campo de sangue se matar. Eu entendo o que está acontecendo aqui. Eu entendo você, Judas. Quantos de nós já apedrejamos Judas? Eu também fazia isso quando eu era neófito. Quando eu entendi Judas, eu parei de acusá-lo. Judas era igual a gente. Só que ele nasceu em Caríades. E a terra de Caríades era a terra dos homens que tinham cabeça pensante, lutavam e sonhavam com a liberdade de Israel fora dos romanos. Judas era da terra do homem de Barrabás, aquele homem que ocupou o lugar de Jesus na história. Os dois eram daquela terra. A história que nós lemos, que eles eram assassinos, isso ou mais, não bate. Roma não julgava crimes de assassinato. Roma julgava crimes políticos. Só era preso por Roma homens que lutavam contra o governo. Judas vinha dessa terra. Desde criança foi ensinado que mais cedo ou mais tarde o Messias viria e libertaria Israel. Judas andou ao lado de Jesus porque ele acreditou que Jesus era o Messias. Ele viu o Messias fazer sinais, prodígios. Ele achou que Jesus era um mágico. Até o dia em que ele ouviu Jesus falar assim: o meu reino não é desse mundo.
Quando Jesus disse: o meu reino não é desse mundo, Judas entendeu que Jesus falava sério. E Judas se decepcionou com Jesus. Que palavra! Será que ele é o único? Será que só eu e Judas já nos decepcionamos com Jesus? O dia que eu peguei o meu filho e coloquei dentro de um caixãozinho e vesti ele com a roupa que eu ia apresentar ele no culto da igreja. O dia que eu fui ao cemitério, eu queria me jogar no lugar dele dentro da tumba, eu perdi a minha fé. Eu briguei com ele. Todo ser humano passa por uma decepção com Deus. Quando a gente pede e Ele não dá. Quando a gente fala e Ele não responde. Eu aprendi nas horas da luta que Deus às vezes fecha os olhos. Às vezes Ele fecha a boca. Mas Ele nunca fecha os dois ao mesmo tempo. O dia que Ele fecha a boca, Ele não nos perde de vista. O dia que Ele fecha os olhos, Ele nos guia pela sua palavra. Você nunca está sozinho. Nunca. Você nunca está sozinho. Jesus se entrega. Ô Pedro. Pedro arrumou uma espada. E eu já li gente dizendo que Pedro desarmou um soldado pretoriano. Vá pensar alto lá longe. Pedro era um pescador. Sabia de peixe, de espada não. Ele nunca ia desarmar um soldado da guarda pretoriana, a guarda mais poderosa do mundo. Pastor, se Pedro não desarmou o soldado, de onde é que ele arrumou aquela espada? Ele nunca soltou ela. Quando Jesus buscou ele na beira da praia, como ele era pescador e lutava às vezes com alguns piratas, aquela espada sempre esteve com ele debaixo da roupa. Pastor, e Jesus não sabia? Claro que Jesus sabia. E por que Jesus não mandou ele tirar a espada da cintura? Porque Jesus sabia que se ele mandasse, Pedro ia obedecer. Mas não era isso que Jesus queria. Jesus não queria tirar a espada da cintura. Jesus queria tirar a espada do coração. Entendeu? Vou desenhar. Quando eu era jovenzinho, o pastor da minha igreja mandou eu parar de assistir televisão. Eu sou dessa época. E eu parei de assistir televisão, tirei a televisão de casa. Mas toda vez que eu ia na casa de alguém ou em algum lugar e tinha uma televisão ligada, eu entrava em transe. Tinha gente que até dizia: oh, mas você não é crente? Aí eu lembrava: é verdade, não posso ver televisão. Porque eu tirei a televisão da minha sala, mas não tirei ela do coração, entendeu aí agora? Não entendeu? Oh, tá difícil. Jesus, se mandasse Pedro tirar a espada da cintura, ele tiraria na hora, mas Jesus queria tirar, era do coração dele. Jesus queria dizer: Pedro, você não precisa confiar em espadas, confia em mim. Não precisa confiar em cavalos, confia em mim. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas alguns fazem menção do nome do Senhor. É esse Pedro que mira o pescoço do soldado. Ou você acha mesmo que Pedro mirou a orelha? Alô? No escuro. Não, vou arrancar aquela orelha. Não, Pedro deu foi no pescoço do soldado. Mas o soldado era pretoriano. Sentiu o vento, antecipou o golpe. Bateu na orelha. A orelha caiu no chão. Jesus vai até a orelha, pega a orelha. Que já estava com barro mesmo, já estava com a cola divina, né? Pegou aí? Botou a orelha no lugar. Olhou para Pedro e disse: Pedro, se eu precisasse, eu oraria ao meu pai e ele mandaria legiões de anjos para me proteger. Pedro olhou para aquela desgraça daquela espada e jogou fora. Jesus apanha naquela noite, cospem nele. Mão direita para o céu. Faz um carinho nas costas do seu irmão, diga para ele: vai doer um pouquinho agora. Jesus é arrastado daquele jardim. Arma uma arapuca contra ele. É uma cilada. Ninguém nunca antes foi julgado numa madrugada. Abriram as portas do julgamento, um julgamento injusto, sem direito à defesa, sem ninguém poder dar testemunho por ele. Anás, Caifás para Anás, nenhum dos dois encontrou nada, eram dois idiotas. Pegaram Jesus e mandaram para Pôncio Pilatos.
Pilatos recebe esse homem, ele tinha curiosidade, queria conhecer esse homem, a fama de Jesus era grande. E num diálogo com Jesus, 10 minutos, Pilatos ficou de queixo caído. Pilatos entendeu que aquele homem não era normal. Tudo que Pilatos falava, ele sabia. Tudo que Jesus falava, Pilatos não entendia bolhufas. Pilatos sabe que os judeus querem que ele mate Jesus, mas ele sabe que, mesmo sendo um homem poderoso, não quer cometer uma injustiça. Então, ao invés de matar Jesus, ele quer aplacar a ira dos judeus pela metade. Ele promove então uma sessão de tortura. Jesus é levado para o pátio da casa de Pilatos. Há uma madeira exposta, um mastro. No topo dela existe uma corrente. Nessa corrente, 2 algemas. Jesus é exposto naquele lugar. Soldados arrancam as suas roupas e ele fica nu. Para aplacar a ira dos judeus, Pilatos usa a tortura criada para flagelar judeus. Os romanos, quando tentavam prender os judeus, não entendiam. O judeu não se ajoelha diante de ninguém. Depois da cura em Babilônia, nunca mais se curvaram diante de ninguém, principalmente outro Deus. Então, quando os judeus vinham com seus chicotes e batiam, davam 40 chibatadas neles, eles tremiam a perna, mas ficavam em pé. Aí os romanos criaram um chicote só para bater em judeu, chamado azorrague. 12 tiras de couro. Na ponta de cada tira, limalha de ferro e osso de carneiro quebrado. Ou seja, uma chibatada vale por 12. Como a cultura é 40 chibatadas, multiplique 40 vezes 12. Nenhum judeu aguentava. Depois da 10ª chibatada, a perna esmorecia, porque ele já tinha nas costas o equivalente a 120 chibatadas. Quando o soldado mirou as costas do meu mestre e bateu, 12 pedaços de ossos e ferro fincaram no corpo dele. E quando ele puxou, rasgou o corpo de Jesus. Havia uma cultura entre os romanos, são mestres em tortura, que todos eles esperavam a 10ª chibatada. Quer perguntar por quê? Eu já disse agora há pouco. Porque na 10ª chibatada o judeu esmorecia. E quando ele esmorecia, dizia, tem que se curvar. A 11ª chibatada era que criava vibração no coração dos soldados. Porque a 11ª chibatada, ela ia acertar um lugar que ela não tinha acertado ainda. 10 chibatadas eram dadas no mesmo lugar, aqui. Chegava a pegar os nervos, depois os nervos, os ossos. Na 11ª chibatada, quando o corpo esmorecia e tombava, o chicote vinha no mesmo nível, só que agora não pegava nas costas. Pegava no pescoço, nos olhos. E o gemido não dava para segurar. Jesus tomou uma quarentena de açoites menos 1. 39 chibatadas. Nenhum homem foi testado com 40 chibatadas com azorrague. Então a lei era essa, dê 39 chibatadas e alguém ficava do lado contando. O soldado entrava em transe, não parava mais. Na 39ª chibatada, 2 soldados arrancavam o torturador de perto. Porque ele podia matar o homem que estava ali. Aquela noite termina com Jesus desmaiado. 120 cortes no corpo. Ou melhor, 460 cortes aproximadamente. Ele perdeu 2,5 litros de sangue. Para não morrer, soltam ele, deitam no chão e enrolam ele num pano. O pano cola nas feridas. Jogam ele em uma masmorra. Pilatos sai daquela cena, entra dentro de casa, senta na sala. Sua esposa, Cláudia, Prócora, vai servir um prato para ele. Ele não come, não desce. A mulher pergunta, o que você tem, meu marido? Ele diz, eu conheci um galileu hoje. Nunca vi ninguém como ele. Todos os homens que eu torturo antes de receberem a primeira chibatada amaldiçoam Deus e o mundo. Ele aguentou calado. Ele não abriu a boca dele para nada. Eu nunca vi ninguém assim. A mulher se aproxima do ouvido dele e diz, eu não me meto em assuntos de governo, mas essa noite, enquanto eu dormia, Deus me visitou. E Deus disse ao meu ouvido, não se meta na questão desse justo, porque esse homem
não é normal, ele é justo. Segure as palmas, segure as palmas, segure as palmas. Troque essas palmas pelo seu coração desritimado. Pilatos dorme aquela noite ou tenta, passa a noite inteira encontrando uma maneira de livrar Jesus da morte. Ele vai estudar a cultura dos hebreus, e é Páscoa. É sexta-feira igual hoje, 2000 anos atrás. Ele levanta, estuda as leis. Ao acordar de manhãzinha, ele dá um grito aos seus súditos: tragam para mim aquele homem de ontem à noite, e procurem também alguém que esteja preso lá. Eu preciso de 2. E trazem Barrabás. É aí que entra Barrabás na história. E trazem Jesus, os 2 condenados por crime contra Roma. Jesus disse que era o rei dos reis, e o rei põe em xeque o reinado de Roma. Barrabás lutou contra o Império Romano. Então são 2 homens presos políticos. Os 2 estão diante de Pilatos. Pilatos disserta sobre a lei com seus súditos. Ele abre a sacada da sua casa, a multidão começa a se aglomerar. Quando os homens judeus que estão ali embaixo, os religiosos, veem aqueles 2, eles conhecem a lei, sabem que na Páscoa um pode receber o perdão. Antevendo o que Pilatos vai fazer, pegam dinheiro e começam a comprar a multidão que ali está. Quando ele perguntar: quem que vocês querem que soltem? Mande soltar Barrabás. E Pilatos diz: a vossa lei diz que na Páscoa o Deus de misericórdia libera o perdão sobre um. Tenho 2 aqui. Esse é um homem que lutou contra Roma, talvez tenha pego em armas e assassinado soldados romanos. Esse não fez nada. Pilatos prega naquele dia: esse é aquele que multiplicou pão para vocês. É aquele que conta a história que ele andou em cima das águas. Ele é o homem. Eu dei a deixa a quem vocês querem que eu solte? Esse assassino ou esse justo? E a multidão começa, uma boca comum: solte Barrabás, crucifique Jesus. Pilatos não acredita no que está ouvindo. Nem Roma, que tem um povo tão injusto, faria o que eles estavam fazendo. Ele manda trazer uma bacia com água. Ele lava as suas mãos e grita: eu limpo as minhas mãos do sangue deste inocente, porque eu tentei livrar ele. O povo aqui embaixo, possessos, começa a bater no peito dizendo: caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse homem. Quando a gente começa a ler a história e vê aparecer um Hitler, quando a gente vê os judeus separados da sua terra, poucos conhecem a história. Eles pediram, sobre eles e os filhos deles. Pilatos manda executar Jesus. Soldados romanos, facínoras, bestas feras, agarram o corpo do Nazareno, levam em praça pública. Ele está embrulhado no pano da noite anterior, lembra? Agora eles precisam vesti-lo a rigor para a sua morte. Eles arrancam aquele pano do corpo de Jesus de uma vez só, abrindo de novo 460 feridas. Já tirou um esparadrapo de uma ferida não curada? Dói? Imagine tirar 460 de uma vez. O corpo de Jesus se retesa. Colocam uma roupa para cobrir a sua nudez, só suas partes íntimas. Pega uma coroa tecida com espinhos, espinhos capazes de furar uma madeira de acácia. A madeira de acácia é aquela usada para fazer a arca da aliança. Espinhos de 11 a 15 centímetros. Colocam na cabeça de Jesus e não se dão por satisfeito. Pegam um pedaço de pau e batem para que aqueles espinhos finquem na mente dele, dentro da cabeça dele. Jesus não abre a boca. Eles colocam um manto vermelho sobre a capa dele, sobre as costas dele, chamam ele de rei em deboche. Eles pegam um pedaço de madeira chamado patíbulo. O patíbulo era a haste onde os braços eram crucificados. Nenhum homem carregava a cruz, porque a cruz era extremamente pesada, ainda mais um homem que sofreu o que ele sofreu aquela noite. Jesus só levou aquela haste sobre o braço. Ele agora vai passar pela via da crucificação. As pessoas que estão ali olham para ele e lembram dele. Mas ninguém podia fazer nada.
Ele não tomou café da manhã, não jantou a noite anterior direito, perdeu 2,5 litros de sangue. Seu corpo está fraco e tremendo, as feridas estão sangrando. Ele deve ter tombado no meio do caminho. A Bíblia não diz que ele tombou, mas a gente entende, porque o soldado buscou alguém no meio da multidão para ajudar ele a carregar a cruz. E o soldado foi cruel. Tinha 1 milhão de judeus ali que pareciam com Jesus, pareciam ser irmãos de sangue. Mas o soldado procura no meio da multidão um homem diferente. E ele encontra um certo Simão Cirineu. Cirineu não era apelido e nem sobrenome. Cirineu eram pessoas nascidas em Cirene. Cirene ficava na Etiópia. Era o único homem que estava ali com a cor da sua pele acima do caucasiano. Veio adorar, talvez descendente de Salomão com a rainha de Sabá, só Deus sabe. Mas esse homem foi pego e recebeu uma ordem: ajude esse homem a carregar esse mastro, esse patíbulo. Eu amo meu Jesus. Ele está morrendo e não para de dar lição. Ele está dizendo para mim e para você: quando no caminho da crucificação a sua cruz ficar pesada e não tiver ninguém para te ajudar da sua família, Deus vai mandar nem que seja um estrangeiro. Mas sozinho você não vai. Alguém vai arrastar essa cruz com você. Não desiste dela. Chegamos no alto do Gólgota. O vento está soprando. Há um mastro deitado no chão. Soldados tiram o patíbulo das costas de Jesus e armam a cruz. Agora sim. Deita o corpo de Jesus naquela madeira que não era lavrada. Esticam os 2 braços dele e vão pregar os braços. Pregar a primeira mão não foi difícil. A segunda foi. A cruz era preparada 5 dias antes. A cruz era feita sob medida para o crucificado. Aquela cruz não era de Jesus. Era de Barrabás. Barrabás, segundo a história, Fábio, era um homem zarrão. A envergadura dele era maior do que a de Jesus. Então pregar a primeira mão foi fácil, porque como eles preparavam a cruz, aqui na madeira já tinha um buraco pré-feito. Então ao prenderem o prego tinha facilidade de atravessar a madeira. A primeira mão foi crucificada de maneira certa, a segunda não alcançava. O salmista diz que esticaram o meu Senhor. Ao esticarem Jesus e prenderem a sua mão, perceberam que se levantassem a cruz e ela batesse forte no chão, o braço dele ia se rasgar. Por isso nas cenas aparece alguém amarrando os braços dele. Pregaram as 2 mãos. Vão pregar os pés. Não pregavam as pernas retas. Colocavam uma haste onde um pé ficava fixo e as pernas ficavam envergadas a 45 graus, ou para a esquerda ou para a direita, para não dar conforto ao crucificado. Pregaram o primeiro pé com um prego e o segundo em cima do mesmo pé com outro prego. 5 homens para levantar a cruz. Quando a cruz bate no buraco do Gólgota, o corpo de Jesus pende, a mão se rasga. O corpo vem à frente, os omoplatas apertam o pulmão. Li um médico esses dias que disse que se Jesus ficasse na posição em que colocaram a cruz, em 15 minutos ele morreria. Porque os omoplatas apertando o pulmão, ele morreria asfixiado. Mas Jesus é doutor da lei. E ele sabe que Deus não recebe sacrifício de carne sufocada. Ele não pode morrer de asfixia, não agora. Jesus arruma força onde não tem. Ele busca os pregos com os dedos. E ele arrasta o corpo dele para trás, uma força inumana. Ele consegue botar as costas atrás. Quando as costas batem na cruz que não era lavrada, ferpas e farpas entram naquelas feridas abertas. Ele sente dores que nenhum de nós jamais sentiríamos ou suportaríamos. Ele está posto lá. Agora é aguardar.
O astro-rei começa a se esconder. O sol ficou com vergonha. O vento sopra no jardim. Esse agora é um outro jardim. É o do suplício e da dor. Pregam dois homens, uma à esquerda e uma à direita. Jesus está quase desmaiando. O diabo recebeu a ordem para não atrapalhar Jesus lá no Getsêmani, mas no Gólgota ele teve oportunidade. E ele entra no coração do bandido da esquerda. E o bandido da esquerda grita com Jesus: tu não és o Filho de Deus? Desce da cruz e tira a gente também. Isso doeu mais em Jesus do que todos os flagelos dos romanos. Porque ele veio ao mundo para isso, para salvar o homem. E agora tem um homem do lado dele, debochando dele. Isso era suficiente para matar Jesus. Mas Deus não é injusto. Se o diabo entrou no coração do bandido da esquerda, o Espírito Santo entrou no coração do bandido da direita. Segure. O bandido da direita, ele estica o pescoço e vê que Jesus recebeu um presente antes de morrer. Uma placa. Pilatos mandou uma placa escrita em 3 idiomas. Colocou acima da cabeça de Jesus e lá estava escrito: Rei dos Judeus. Quando aquele bandido olhou para o outro companheiro dele dizendo: amigo, eu e você estamos aqui porque a gente merece. Mas esse homem que está aqui não fez nada demais. E ele estica a cabeça e vê em cima da cabeça de Jesus uma placa. E é essa placa que dá a ele a revelação. E ele morrendo diz assim: Rei, ô rei. O rei está com a cabeça caída. O olho não abre, o ouvido cheio de sangue. E aquela voz parece surreal, vai entrando dentro do ouvido dele: Rei, Rei. Jesus procura a voz e está o homem ali dizendo: Rei, lembra de mim quando entrar no teu reino. No meio da dor, Jesus esboça um sorriso e diz: valeu a pena. Uma alma salva vale mais que o mundo inteiro perdido. Se fosse só por você, já valia a pena. E Jesus dá um grito que assusta a multidão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O diabo, Satanás, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, tranca a rua, toda essa infernada se apavoram. O diabo vê que não tem como lutar com Jesus. Então ele dá um grito com Jesus. Ele dá um grito no inferno e diz assim: cadê a minha amiga? E vem a amiga dele desfilando com uma roupa negra e com a foice na mão. Morte. E o diabo diz para ela: eu não dei conta de atormentar o homem. Só você pode ir lá e meter medo nele. E a morte vem, a rigor. Ela levanta a foice dela, chama Jesus e diz: ei, agora somos nós dois. O que eu vou desenhar agora é só para crente espiritual. Os que não são, tapem o ouvido para não murmurar. Com a cabeça baixa naquela cruz está Jesus. Mas o que está dentro de Jesus não abaixa a cabeça para ninguém. Jesus é o homem e dentro dele tem o Cristo. Não entendeu? Meu corpo arrepiou, vou falar de novo. Jesus Cristo. 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías deu essa revelação: eis que o menino nasceu, Jesus, mas o filho não nasceu, ele foi dado do céu de presente. O menino nasceu de Maria, o filho veio do céu. Jesus é o menino, o filho é o Cristo, o Salvador da humanidade. Jesus estava com a cabeça pendida, o Cristo estava de cabeça erguida. A morte, quando olhou Jesus, não viu o corpo, ela viu o espírito. E quando ela viu o espírito, ela disse: é agora. E eu imagino o espírito de Jesus dizendo: cai dentro, vem, vai, me mata. E ela pegou a foice.
tentou cortar o fio de prata, que é a existência do homem. Quando a foice bateu no fio de prata, quebrou em dois. A morte está desarmada. Pastor, o senhor é louco? Isso é invenção sua, né? Não, tem um baixinho mais maluco do que eu. E não é o Fádio, não. É um outro, chama Paulo. Paulo estava pregando sobre a morte no capítulo 15 de Coríntios. Enquanto ele pregava para a igreja, ele recebia ameaças de morte. E lá na porta ele viu a morte. A morte fazia assim para ele, ó. O baixinho, em vez de criar medo, olhou para ele e disse assim: ó morte. Ninguém entendeu nada no culto. Ó morte, onde está o teu aguilhão, ó morte? Gravada foi a tua vitória na cruz, ó morte. A morte não deu conta. E o que eu falo agora é para o inferno inteiro escutar. E todos os filósofos do mundo ouçam também. Infeliz foi Nietzsche, que disse que o nosso Deus morreu. Faltou um teólogo para ensinar para ele, dizer: Nietzsche, quem morreu foi a carne. O Cristo nunca morreu. E maldito seja todo pregador que grita: a morte matou Jesus. Infeliz, a morte não matou Jesus porcaria nenhuma. Ela tem poder sobre o pecado. O salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a quem peca e quem não peca. Jesus pecou. Se ele não desse a palavra final, ele estava pendurado na cruz até agora. Não entendeu? Vou falar de novo. Se Jesus não resolve fazer o que ele ia fazer, ele estava pendurado na cruz até agora, porque a maldição da morte não tocaria nele, porque ele foi justo, santo e piedoso. A morte tem um problema. O relógio dela parou, a agenda dela quebrou, e ela ficou ali no monte assistindo também, para ver até que hora ele ia daquele jeito. Aí Jesus, por um momento, ele quer dar uma lição para nós. Olha para o seu irmão e diga: agora é bonito. Antes de morrer, Jesus olhou para 3 lugares. Primeiro, ele olhou para o céu. Toda vez que estamos crucificados, a gente olha para o céu. Toda vez que somos julgados, apanhamos, somos mutilados, envergonhados, a gente busca a ajuda do céu. E nem sempre o céu pode nos ajudar. Jesus olhou para o céu, ele pegou o pai de surpresa. O pai estava com a janelinha aberta, olhando. Quando Jesus olhou, o pai fechou a janela. O coração de Jesus quase explode. Ele vê aqui embaixo as pessoas que ele pregou para elas, ele não pode desanimá-las. Mas ele é homem, ele precisa colocar para fora que ele quer desabafar. Mas ele busca na memória dele uma maneira de desabafar sem escandalizar. E ele encontra, ele usa um idioma extinto. Ele ora em aramaico. Ninguém sabia mais essa língua. Aí ele olha para o céu e grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Um soldado aqui diz: gente, ele está chamando Elias. Os anjos no céu vão no ouvido do pai e dizem assim: ele está chamando o Senhor. E lá no céu, Deus confabulando com os anjos, dizendo: eu não posso interferir. Não posso nem olhar mais para baixo, porque se eu olhar, eu arranco ele daquela cruz. Deus não virou as costas para Jesus porque não queria olhar para ele. Deus virou as costas para Jesus por mim e por você. Você não entendeu? Vou falar de novo. Deus não arrancou Jesus da cruz por causa de você. E eu não consigo entender você ficar num culto como esse, com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Não entendo isso. Pior do que tudo isso é ouvir uma mensagem como essa. Olha nos olhos do seu irmão, está seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Quando
Quando você olhar para cima, se o céu não responder, olha para frente. E Jesus olhou para frente, Fábio. Quando ele olhou para frente, foi pior. Todo mundo que ele alimentou com pão e peixe, curou, estava todo mundo ali. E tinha gente dizendo assim: eu achava que era. Eu pensei que ele era o Messias, mas não era. Quando não vem ajuda de cima, a gente espera ajuda daqui, ó. E aqueles que outrora batiam palma para nós, é só ver a gente crucificado, vão querer matar a gente também. Quando não tem ajuda de cima e nem da frente, é duro falar, mas eu preciso. Olha para baixo. Não olha para cima nem para frente. Inclina a cabeça. Isso não é sinônimo de derrota, pastor. Que seja. Se você ficar olhando para cima, você vai murmurar. Para frente, você vai perder a sua paz. Então abaixa a cabeça. Se entrega. Só que quando Jesus olhou para baixo, ele encontrou lá no pé da cruz a mãe e o melhor amigo. A mãe se sujando com o sangue dele. O melhor amigo também. E os dois olhando para cima, dizendo: a gente não te abandona. A gente fica com você. Segura, segura, segura. Jesus está dizendo assim: pode o mundo te abandonar, mas a sua família nunca vai te abandonar. Dê valor à sua família. Dê valor ao seu amigo. Amigo não é aquele que diz que você está bonito, é aquele que diz para você: escova os dentes que você está com mau hálito. Amigo é aquele que vai com você para a cruz. E não importa quem está do lado, não olha para eu, olho para você. Eu acredito em você. Jesus está dizendo que às vezes o que nós procuramos lá fora está dentro de casa. Quando esse culto terminar, dá um abraço na mãe, no pai, no filho, na filha, no esposo, na esposa. Se junta com eles. Se junta, expulsa o diabo, manda Satanás para os quintos do inferno de cabeça para baixo. Mostra para ele que o projeto dele não funcionou, que esse culto aqui dessas 72 horas de oração já está funcionando. 11.000 demônios se levantaram contra você. 1.000 começa a cair de um lado, 10.000 começa a cair do outro, e você não pode ser atingido. Não pode ser atingido. Ele diz, sua penúltima frase: perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. João, cuida da minha mãe porque agora ela é sua mãe. Aí Jesus olha para o céu e diz: pai, é agora, né? Ah, antes, deixa eu fazer uma pergunta. Por que Jesus morreu primeiro do que os outros dois? Os outros dois sofreram igual a ele, foram flagelados como ele, mas Jesus foi primeiro. Os outros dois tiveram que quebrar a perna deles. Por que Jesus morreu primeiro? Um dia eu fiz essa pergunta, foi interessante que veio ao meu coração. Toda vez que a morte cruzou o caminho de Jesus, ela perdeu. A morte cruzou o caminho de Jesus no velório. O velório é o princípio da morte. Jesus entrou dentro do velório e arrancou a menina de dentro do caixão. Acabou a festa do velório, a menina já está viva aqui, a filha de Jairo. Depois Jesus parou um cortejo fúnebre, ou seja, do velório já vai para o enterro. O povo está no meio do caminho para o cemitério. Jesus entrou na frente assim: ninguém mais caminha com esse defunto. Ele foi, enfiou a mão no caixão e disse: levanta. E entregou o filho para a mãe, a mulher, a viúva de Naim. Depois Jesus entrou dentro do cemitério, 4 dias depois de morto. Ele olhou para dentro da sepultura e gritou: Lázaro, para fora. A morte, toda vez que encontrou Jesus, perdeu. Se os dois que estão aqui morressem antes de Jesus, era morrer e ressuscitar. Era morrer e Jesus ressuscita. Ressuscita também. Perto dele ninguém fica morto. E se alguém entrou morto aqui e crê nele, vai ressuscitar. Vai ressuscitar e pronto. Terminando a história, ele olha para cima e diz: chegou a hora, pai. A morte está lá assistindo. Toda vez que um homem morre, a morte agarra o seu espírito
e ou com anjos ou com demônios, conduz eles ao seu lugar. Ela esperava Jesus morrer para levar o Espírito de Jesus para o lugar que ela achava devido. Mas como a morte não matou Jesus, ele não seguiu ela. Ele olhou para o céu e disse: Pai, consumado está. Ele determinou a hora de morrer. Por isso que eu disse que a morte não matou ele. Ele olha para o pai e diz assim: nas tuas mãos eu entrego. Era a forma dele dizer: na sua não, morte. Você não me leva, eu me entrego para ele. Não sou indigente, tenho um pai, e o pai vai cuidar de mim. Jesus, olhando para o céu, diz: nas tuas mãos eu entrego meu espírito. E tendo dito isto, ele ao expirar, ao exalar o último fôlego de vida, a cabeça dele tomba. O fôlego de vida que saiu é o Cristo. O Cristo vai saindo e conversa com ele: ô Jesus, daqui a pouco eu volto para te buscar. Eu vou, mas daqui a pouco eu volto para te buscar. Quem crê nessas histórias? Diz a minha Bíblia que tendo ele morrido, desceu às partes mais baixas. Jesus foi num lugar que hoje já não existe mais. Era a divisão entre o Hades e o seio de Abraão. Ele entra lá dentro e prega o evangelho para todos os que morreram antes dele. Porque senão a obra da salvação e da redenção não estaria completa. Todos, de Adão até a morte de Jesus, ouviram ele falar dentro do limbo do inferno ou dentro do limbo do céu. Pode imaginar Jesus entrando no seio de Abraão? Várias salas, ele entrando numa sala, toque, toque, abre a porta. Jesus olha lá dentro e diz assim: e aí, Daniel, tudo bem? Quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que manda fechar a boca dos leões. Vem comigo. Toque, toque na porta do lado. 3 meninos lá, Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 3 podem ser: Senhor, quem és tu? Eu sou o 4º homem da fornalha de fogo. Vamos embora. Vai na porta, Ezequiel. Pois não, quem és tu? Eu, Ezequiel. Eu sou o homem do cordel de medir, que faço o homem entrar no rio do avivamento. Cai bem para fora. Jeremias, quem és tu, Senhor? Jeremias, você ainda é o vaso, eu sou o oleiro. Jeremias, vamos embora daqui. Jacó, quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que te deixei manco de uma perna, aleijado, mas com o nome de Israel, machucado, mas exaltado no espírito. Sou eu. Sai pra fora, sai. E um por um ele vai até chegar num que quando ele bateu na porta ele estava arrumando o pescoço. Alguém sabe quem é ou não? Quem? João Batista. João ajeita a cabeça e Jesus: João, vamos, sai para fora. Quem és tu, Senhor? Imagina Jesus olhando para trás, fechando a porta. Os outros tudo bem, mas você, somos primos. João, eu sou aquele que você batizou. João olhando: também, Jesus, o Senhor me perdoa. A última vez que eu te vi, você entrou naquele Jordão com cara de cordeiro. Agora você me entra aqui dentro com essa cara de leão. Com essa cara de leão ressuscitado. E tendo descido às partes mais baixas, trouxe consigo um cativeiro. Ei, glória, estou sentindo. Alguém está sentindo? 3 dias se passam. É domingo de manhã. Oh, glória. Dá uma espiadinha lá no inferno. Demônio caído e tombado para todo canto. Taça, beberam 3 dias de festa. A morte está lá ainda confabulando. Rapaz, olha, eu não sei se a gente deve comemorar a vitória, não. Não, mas faz 3 dias já. Eu perdi o contato com o espírito dele. Não sei onde ele foi. Ele pode a qualquer momento entrar aqui. Pode imaginar o inferno enchendo de luz. Pode imaginar ele marchando dentro do inferno. Demônios gritando para cá, caindo para lá. Ele entrando na frente do diabo, sentado no seu trono, e a morte escondida atrás dele. Sem briga, sem discussão, ele só estende a mão e diz: me dá.
Me dá. É meu. A partir de agora você vai ser um espírito sem teto, porque eu quero a chave da tua casa. E Jesus tomou a chave da morte e do inferno na mão do diabo. Pode imaginar a cena, o diabo dando a chave e botando a mão na cabeça. Jesus olhando para ele, botando a chave aqui na argola e saindo rodando. Imagina o diabo dizer: ô Nazareno, não esqueceu de nada não? Do quê? Desenha. Lá, Gênesis 3:15. Da semente da mulher nascerá um que vai esmagar aqui. Não é agora? Imagina Jesus falando assim: poderia. E ele se esconde. Poderia ser agora, mas por enquanto fica desse jeito. Fique aí. Jesus vai saindo rodando a chave dizendo assim: mas em breve, o que, Nazareno? Em breve o Deus de paz esmagará a sua cabeça debaixo dos nossos pés. Estou terminando. Senta aí. Muda a música, Beto. É domingo de manhãzinha. As mulheres pegaram um guento, estão entrando no jardim, chegam perto da tumba e vem a pedra tirada do lugar. Um evangelista disse que os soldados estavam caídos, outros dizem que os soldados saíram correndo. Mas tem um que diz que quando as mulheres chegaram, encontraram 2 homens de branco sentados em cima da pedra. E elas olham e dizem: o que aconteceu aqui? Roubaram o corpo do Senhor. E eles disseram assim: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Eu não sei se alguém aqui já foi em Jerusalém. Quem já foi em Jerusalém? Os que não foram precisam ir rápido. Você vai entrar dentro da tumba dele. Tem uma abertura. Hoje não tem mais pedra. Do lado de dentro tem uma porta. Todos os dias, no finalzinho do dia, eles trancam a porta pelo lado de fora. Mas quando você vai visitar, a porta desaparece, porque ela é aberta para dentro. Você desce uma escadinha e aqui já tem uma pedra. E a moça ou o guia começa a dizer: aqui é onde colocaram o corpo dele. Quando você está tentando chorar daqui, não dá tempo, porque tem que ser rápido. Ela diz: mas daqui tiraram, embalsamaram, e o corpo do embalsamado era colocado aqui. E aí você olha para outra pedra. Só que essa pedra tem uma cerca que separa, um portão, uma grade. Para ninguém, porque já arrancaram um pedaço da pedra para levar embora. E quando você está olhando para cá, você vê 2 letrinhas em vermelho cravadas na rocha aqui em cima. E automático você pergunta: o que é aquilo ali? Ela diz assim: olha direito. Quem é teólogo aqui? Os teólogos levantam a mão. Aquelas 2 letrinhas é o quê? A gente começa a tremer. Quem conhece, começa a tremer. É o alfa e o ômega. Ela diz: é ele, o princípio e o fim de todas as coisas. Quando você termina de ver aqui, você já está emocionado da pedra que colocaram, da pedra que embalsamaram. Aí você é obrigado a virar de costas para ir embora. Quando você vai virar e ir de embora, se conhece o inglês, você é obrigado a dar um glória a Deus. Se é batizado com o Espírito Santo, é perigoso entrar no reteté de Jesus na hora. Porque quando você vira, tem a porta que está escondida. Está cravado nela em vermelho em inglês: He's not here, but he's rising. Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. E Ele está marchando no nosso meio nesta noite. Quem está sentindo Ele caminhar no nosso meio? Então dá mais um grito de glória, por favor. Toda a igreja de pé. Pegue na mão de quem está do seu lado. O que eu vou falar agora é um ensinamento. Um dos evangelistas diz que enquanto as mulheres correm para falar para os discípulos, Fade, um
uma mulher corre no meio do jardim, igual louca. Ela entra no meio do jardim e começa a gritar: Jesus! E ela olha de longe e vê um homem de branco. E ela grita: jardineiro, horteleiro, hortelão, onde pusestes o corpo do meu amado? E aquele homem de branco se vira para ela e diz assim: Maria. Quando ela ouve Maria, ela grita: Rabi, Raboni és tu. E ela sai correndo para tocar em Jesus. A Bíblia diz que quando ela se aproxima, Jesus estende a mão e diz assim: pare, não me toque, não me toque. E ela trava. E Jesus ensina para ela algo que vai pegar a sua vida hoje, vai mudar a sua história. Jesus diz assim: quando eu fui crucificado, qualquer um podia tocar em mim. Quando eu fui humilhado, jogado, qualquer um podia me chutar e me esquartejar. Mas agora que eu ressuscitei, ninguém mais toca em mim. Ah, você não entendeu? Vou desenhar de novo. Enquanto você está aí nessa pindaíba, vendendo almoço para comprar janta, sofrendo mais do que sovaco de aleijado, e todo mundo te olhando de cima para baixo, pensando que você é o verme no carrapato, qualquer um pode tocar em você. Mas assim diz o Senhor: no dia da tua ressurreição, vão querer tocar em você. Aí é a sua vez de dizer: não toque em mim. Ninguém mais toca na sua vida, nem no seu casamento, nem no seu ministério. E se tem alguém que crê nisso, dá mais um grito bem alto. Pegue a mão do seu irmão, puxa ele perto e pega ele pelo braço. Ele aparece por um período de 40 dias. 500 pessoas são testemunhas da sua ressurreição. Ele marca o encontro com eles no solapé de um monte. Ele dá suas últimas palavras. Eles não entendem nada do que ele está falando. Ele está falando do céu e eles estão perguntando para ele se é nesse tempo que ele vai livrar Israel da mão dos romanos. Ele diz assim: olha, vocês não estão entendendo porque está faltando espírito. Vão para Jerusalém e aguardem lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles estão olhando para ele e a Bíblia diz que vem uma nuvem, pega ele pelo pé e ele começa a subir. Aqueles dois anjos que vieram na ressurreição vêm para escoltar eles. Quando Jesus está subindo com os dois anjos, os anjos olham para baixo e dizem assim: vamos voltar lá, deixa Jesus ir, a gente volta. Os dois descem e ficam vendo todo mundo assim, ó. Os anjos dão um cutucão no ombro do outro e dizem assim: ei, varões galileus. Aí todo mundo acorda. Por que estão olhando para cima? Do jeito que ele foi, qualquer dia desse, ele vai voltar. Segure, encerrando. Quando Jesus subiu, para onde ele foi? Para onde? Não ouvi, para onde ele foi? Ele foi para o céu. Ele arrastou para o céu aquele corpo dele, ressuscitado. Lembra daquele corpo? Corpo estranho, que atravessa a parede e come peixe. Come peixe, desaparece daqui, aparece do outro lado da cidade. Quando olharam para ele no solapé do monte, reconheceram ele pelas cicatrizes na mão. Cabelo castanho, pele queimada do sol, roupa bonita. Só não havia nele cicatriz de dores a não ser das mãos. Jesus saiu da terra num corpo ressuscitado, de carne e osso, sem sangue. Corpo ressuscitado, mas esse corpo não tinha sangue. Pergunte por quê? O sangue ficou no Gólgota e ainda cai sobre nós essa noite. A ausência do sangue deu a esse corpo o poder de atravessar a parede. Isso aqui é história para a gente discutir teologia depois. Ele sobe. Quando ele atravessa esse céu atmosférico, ele atravessa o céu cósmico, rasga a película que separa o nosso mundo do mundo de Deus, e Jesus aparece na frente da grande cidade. O portão da cidade está fechado. O homem é proibido de entrar no céu. Jesus, com seu corpo ressuscitado, está na porta do céu.
Os anjos que fazem a escolta ao redor da cidade, quando percebem aquele corpo estranho, vêm voando e gritando: quem é esse? Ao se aproximarem de Jesus, reconhecem ele. E o salmista recebeu a revelação lá no Salmo 24. Esses anjos que estão aqui fora começam a gritar: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre aí dentro o Rei da Glória. Os anjos que estão dentro do céu vêm voando, correndo com a chave do portão na mão, gritando: mas quem é este Rei da Glória? Os que estão aqui fora abrem as asas e começam a dizer: ele, o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha, ele é o Rei da Glória. Feche seus olhos, com autorização do pastor Fadi. Existe um grupo de pessoas nessa noite que entraram aqui hoje, se emocionaram conosco, quase estão desidratadas de tanto chorar, mas se saírem por aquela porta como entraram, não podem ver o céu. São pessoas que se afastaram do Evangelho. São pessoas que abandonaram a sua cruz no meio do caminho. Foram massacrados, perseguidos, humilhados, expulsos de igreja. Desligaram você. E toda vez que alguém é desligado do céu também. Você tem raiva de igreja, tem ódio de crente. Veio hoje atraído pela propaganda, a oração de alguém fez você entrar aqui. Houve momentos que você quis sair, mas Deus colocou um anzol no seu queixo. E você foi fisgado. Porque Jesus está me autorizando a dizer para você que quem viver, verá onde a sua história ainda vai dar. Você ainda vai ser obreiro, vai ser pastor, vai ser pastora, ministra do louvor. Anota o que eu estou dizendo. Eu ouço barulho de asas acima do teto. E não são asas de anjos, é um farfalhar de asas de demônios. Demônios estão desesperados aos gritos, mandando uma mensagem para o inferno, dizendo: estamos perdendo. Porque Deus está dizendo que hoje Ele te quer de volta. Porque Ele morreu por você, você deve a sua vida a Ele. E Jesus me mandou te dizer que se você tiver coragem de deixar tudo e onde você está, e vir à frente desse altar, tudo que foi roubado da sua vida Ele vai devolver. Você que está afastado do Evangelho, você que há muito tempo não toma a Santa Ceia, você que há muito tempo deixou de acreditar num sacerdote, você que não é evangélico, entrou aqui dentro e disse: pastor, eu nunca senti o que eu estou sentindo, minha perna está bamba, minha boca está tremendo, meus olhos estão lacrimejando. O que é isso? É aquele dia que você falou para o seu amigo: o dia que Deus me chamar eu vou. Chegou o dia. Se você tiver coragem em vir aqui à frente desse altar, eu vou orar por você. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Vem, filha. Se entregou em meu lugar, em uma nova chance. Eu vou recomeçar. Sua morte ali na cruz carregou a minha dor. Você se expôs por mim. Vem. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra
Cadê o coral mais lindo de Brasília? Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. A igreja está em silêncio, mas o céu está fazendo festa. Senhor meu Deus, na sexta-feira da paixão, 2000 anos depois da sua morte, nós não nos esquecemos de Ti. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez. Às vezes não fazemos o que o Senhor quer, às vezes não te damos o que o Senhor merece, mas fazemos das tripas coração. Somos de carne e osso, somos falhos e fracos, mas nós te amamos. E isso o diabo não pode mentir. A maioria dos que estão aqui poderiam estar em qualquer lugar do mundo, em boates inclusive, mas deixamos tudo para virmos aqui nessas 72 horas de oração. E nós entregamos para Ti agora de presente essas centenas de vidas que estão à frente do altar em lágrimas. O nome delas está sendo escrito no livro da vida. As maldições estão sendo quebradas e despedaçadas. Toda obra das trevas começa a cair por terra. Toda obra de feitiçaria está sendo quebrada e queimada. No nome de Jesus, todos os pecados estão sendo perdoados. E eu profetizo, ó Pai, que quando este culto terminar, eles voltarão para casa escoltados pelos anjos. E quem viver verá, para encontrá-los pregando e ministrando na sua casa. Eu profetizo isso no nome de Jesus Cristo, Salvador da nossa alma. E a igreja que é soberana, diga comigo amém. Os que estão aqui na frente, receba um abraço desse povo bonito. A igreja dá uma salva de palmas pela sua vida. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu confio nesse amor, seu amor. Cadê a igreja que está viva? Eu confio que esse amor tem poder pra curar. Feche seus olhos e eu vou fazer um último convite. Não ia fazer, mas Deus tocou no meu coração. Eu queria orar aqui nessa noite por meninos e meninas, homens e mulheres que são solteiros e querem um encontro, um contato imediato com o Criador.
Foi num culto como esse que Jesus me levantou. Eu quero orar para Deus encher a sua alma de júbilo. Quero orar para que Deus comece a abrir hoje já as comportas do céu sobre a sua vida. E vou orar para Deus confirmar a sua chamada. Só os que nasceram para adorar e acreditam na oração de um profeta, eu te espero aqui na frente. E eu desafio os pentecostais a enlouquecerem nesse lugar. Limpe as lágrimas, porque agora é hora de alegria. Deus de Israel, eu sei que eu não vim a esse mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou todos que são contra ti, ó Jeová. Pode recalar o louvor do meu coração. Nos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é te obedecer. Não vou te dividir minha adoração, exclusivo é no meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Ramakandoro la basuri di candere veshara makara la suri di ras. Terloin telo mandre vele suri di mikara la estreia andara rasgas. Meu Deus, eu oro nesse momento por esses homens, por essas mulheres, por esses jovens que vieram a esta igreja nesta noite para um contato com a sua presença. Senhor, eu estou no coração do Brasil. E este lugar tem que ser sacudido pela sua presença. Vai haver uma revolução no nosso país, meu Pai. E esta revolução começa nesta noite, no coração desta juventude que aqui está. Onde houver um moço e uma moça que querem mais graça, mais poder, mais fogo, mais glória, mais santidade, derrama sobre eles o peso da sua glória. Agora, agora, agora. O louvor do meu coração, dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que importa te obedecer. Derrama, Jesus, derrama a sua glória, derrama sobre eles a sua presença, derrama sobre eles a sua graça. O meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, e até diante da morte. A toda a igreja, peço que fechem os olhos. Na minha caminhada com Deus, eu descobri nesses anos que o maior inimigo que nós temos mora dentro de nós. É o medo, Fade. Medo do que vão falar, medo do que vão dizer, medo de ter que ir e voltar, medo de não dar certo. Deus vai arrancar de nós esse espírito e vai entregar na nossa mão esta geração.
Eu sinto algo aqui dentro que há muitos anos eu não sinto. Além de uma sinceridade de alma, porque os olhos estão lacrimejando ainda, eu sinto fogo no coração de vocês. E eu quero te desafiar agora a vencer esse medo. Esse medo que não te faz sonhar mais alto. A Bíblia Sagrada diz que quando Davi tinha medo, ele cantava o Salmo 91. Eu quero desafiar esta multidão a cantar o Salmo 91 comigo. Inclusive o back vocal, essas cantoras que cantam tão bem, todos vocês. Só que nós vamos cantar marchando. Nós vamos cantar socando os ares. Satanás vai ter que encontrar outra capital para operar. Brasília é do Senhor Jesus. Preparados? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Meu refúgio, minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas E debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, peste que ande na escuridão, nem mortandade que assolte ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita e esquerda, eu estou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Encerrando, mão direita acima da cabeça bem alto. Chacoalhe sua mão. Diga comigo: todos os demônios que lutaram contra os meus sonhos, contra a minha fé em Cristo, contra os meus projetos, eu ordeno. Não estou pedindo, estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão, feche. Vou contar até 3. Você vai jogar no chão e pisar em cima, e vai abraçar pelo menos 3 pessoas e vai dizer: Ele ressuscitou. Você nunca mais será o mesmo. 1,5. Sua família vai sentir orgulho de você de novo. 2. A sua igreja vai crescer a 100 por 1. 2,5. O Distrito Federal será a capital do avivamento do Brasil. 3. Jogue no chão, pise em cima. Abrace, 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 abrace. Existe uma canção em cada um de nós. Foi Deus que escreveu pra Ele mesmo ouvir. O inimigo quer tirar ela de mim, mas serei fiel até o fim. Integrante sou do coral celestial. Meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será o meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição
composição do céu vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu troféu. Quem vai morar no céu aqui? É pouco barulho para quem vai morar no céu. Só quem vai morar no céu enlouquece. E do coral celestial, meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim ele. Estou ensaiando pra cantar no céu pra ele. Quero ouvir. No coral eu quero cantar, declarar que ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será o meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu troféu, Adorando, exaltado, poderoso, magnificado, Jesus Cristo é glorioso. O grande dia está nova. Santo é o Senhor, adorado, exaltado, poderoso, magnificado, Jesus Cristo é glorioso. O grande dia esperando a nova. Santo, santo é o Senhor. No coral eu quero só quem vai cantar, declarar que ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. Na composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será o meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. vou erguer o meu troféu. Quem pode aplaudir a Jesus? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Cai fora, Satanás! Estamos em guerra! Murcha a barriga, estufe o peito. Olhe nos olhos do seu irmão. Se não tiver vermelho, enfie o dedo no olho dele. Diga para ele: a vitória é nossa. Fade, obrigado por tudo. Posso só fazer uma propagandinha? Alguém aqui já assistiu um DVD?